estamos aqui para falar de um assunto interessante. Quero agradecer a todos que assistem lá os vídeos do canal, continue compartilhando, dando o seu joinha, se inscrevendo no canal, e que esses vídeos possam ajudar você a compreender melhor a palavra de Deus. Não esqueça de ver no canal alguns vídeos, principalmente o que fala sobre a forma de estudar a Bíblia, né? Porque sempre nós vamos trabalhar dessa forma, né? Cuidado com aquela questão de muitas pessoas querendo explicar a Bíblia, né? Dizendo assim, isso significa, isso quer dizer isso, né? Se na Bíblia fala que é isso, né? Raramente você vai ter necessidade de explicações exteriores para entender e compreender a palavra de Deus. Então hoje o assunto é sobre o batismo numa contextualização sobre a autoridade de batizar. Algumas religiões, as instituições, né, instituições religiosas, colocam o batismo como uma prerrogativa unicamente dos pastores, que somente os pastores têm o direito, né, de batizar, como se eles estivessem num nível muito acima dos irmãos, né, e que esse grau de santidade lhes dá o direito de batizar, e que os irmãos não podem batizar porque não alcançaram, né, determinado nível. Alguns podem vir com o argumento, não, uma questão de organização, mas essa organização, de que eles falam ser organização, não segue os parâmetros bíblicos, porque quando você encontra lá em Mateus 28, capítulo 19 e 20, que é o ID, né, a grande comissão, Jesus dá uma ordem única, ID, pregar e batizar, né, não há uma ordem de separação. ID, esse grupo aqui vai pregar, e Pedro e os apóstolos vão batizar. Não há uma hierarquização das ações. Pregar abaixo do batismo, né? Eu digo não há uma hierarquização, mas você vai ver no contexto bíblico que os apóstolos davam muito mais importância à pregação do que o batismo. O batismo estaria num patamar até menos importante do que a pregação, né? Mas a ordem é única, não há uma diferenciação para isso, né? Jesus não coloca que o discípulo ele tem autoridade para pregar, mas outros teriam autoridade para batizar, como se um tivesse inferior. Há um momento na palavra de Deus que diz assim, entre os homens, vocês sabem, uns governam sobre os outros, mas entre vocês não seja assim, né? Não sei se você já ouviu essa palavra, né? Entre vocês, cada um, né, seja servo um do outro. Então, essa prerrogativa é criado fora de uma base bíblica, né? Isso é o que Jesus chamava lá no tempo dos fariseus de tradições de homens. Essa questão de só pastor pode batizar são tradições de homens, não tem respaldo bíblico para isso, né? É interessante que na hora de pregar, certos irmãos vão nos lugares mais difíceis, onde a criminalidade às vezes permeia, né? Onde há perigo de morte, os irmãozinhos tendo lá pregar, vão nos presídios, nos hospitais com risco de pegar uma doença, e estão nos hospitais pregando e tudo, e quando chega aquele momento, o momento da comemoração, que o irmão aceitou e vai ser batizar, quem está lá para batizar? Quem está lá para levar os louros, né? Ali está o pastor, a figura que tem a prerrogativa, a dignidade de poder fazer aquele ato que eles colocam de uma importância tão grande, né? Cria-se na ideia dos irmãos que aquele ato de batizar é um ato tão sagrado que somente uma pessoa de um nível sagrado superior ao dele poderia atuar, fazê-lo, né? Enquanto que pregar, ir naqueles lugares onde ele achou aquela alma, lá no meio dos drogados e meio dos presos, não, para eles isso aí não é importante. O importante é o batismo, isso é algo que está acima de tudo. Então hoje vamos ver que pela Bíblia não há respaldo para isso, né? A autoridade de batizar e pregar é uma só, no ID é uma só, não separação. Aquele que prega, que é discípulo, está pregando o evangelho, tem autoridade para batizar, isso é bíblico, né? E se algumas instituições falam, mas isso é organização, como eu disse, a organização de instituições religiosas, que se dizem cristãs, que tem como base o livro sagrado, devem seguir as normas que esse livro traz, né? Então criam-se tradições como os fariseus faziam essas tradições, para que possam parecer estar num grau de santidade superior aos outros. Criam essa ideia sempre, e isso você sabe que é assim, cria-se a ideia de que os pastores estão sempre no nível de santidade sagrado, de superior aos irmãos, né? Isso é fato, a gente sabe que é assim que funciona, né? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa autoridade para batizar. Será que é somente aos pastores? Nós vemos aqui em Atos capítulo 9, versículo 10 e 18,
né? No versículo 10, falando de Ananias, quando ele tem um encontro com Paulo, né? Que Deus fala para Ananias ir lá ter um encontro com Paulo. Havia em Damasco um discípulo, veja que esse homem mora em Damasco, né? Que era na Síria. Estava em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão, Ananias, diante do que? Pronto, ele respondeu, eis-me aqui. E Deus fala para ele encontrar com Paulo, e ele tem encontro com Paulo. Então Ananias foi, teve esse encontro com Paulo, né? Falou para ele da missão dele. E aí, no versículo 18 ele diz, imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com escamas de Paulo, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado, né? Aqui você não tem nenhum apóstolo aí, Pedro, dos 12. Nós temos um discípulo, Ananias. E Paulo é batizado, e nem disse se foi Ananias que batizou. Pode ter sido Ananias? Pode, mas é um discípulo. Ou pode ter sido outro, né? Mas o que nós queremos tirar desse texto é que o batismo era uma prerrogativa de discípulo. Não havia dos discípulos o que você vê hoje, né? Algumas pessoas querem argumentar, não, mas esse homem estava no outro nível. Não. O próprio João, ao batizar Jesus, ele se via no nível inferior, mas Jesus falou assim, que ele deveria batizar. João fala para Jesus, tu deveria vir a mim, tu deveria me batizar, e tu vens a mim batizar. O próprio João vê a sua inferioridade, mas um homem tão inferior vai lá e batiza Jesus, né? Então você vê que não há essa questão de batismo, tanto no nível, né, que somente um grau de santidade poderia dar essa prerrogativa. Ainda aqui em Atos, no capítulo 10, 48, diz o seguinte, capítulo 10, 48 de Atos. Dez, 48. Esse é o relato de Pedro com Cornélio, aquele centurião que aceitou, se converteu, né? E eles tinham recebido o Espírito Santo. E no versículo 47, antes do 48, diz assim, será possível que alguém ainda recuse a água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fosse batizado no nome de Jesus. Pedro manda que sejam batizados, né? Pedro não foi sozinho para esse encontro, né? Sempre Pedro tinha aqueles que iam com ele. Então Pedro mandou que fossem batizados. Isso era um ato que fazia parte do cotidiano dos discípulos, de qualquer discípulo, né? Então a conversão, que era através da evangelização, era atos feitos pelos discípulos, assim como o batismo era feito pelos discípulos também. Outra parte interessante que nós vamos ver é lá em 1 Coríntios 1,17. É interessante porque Paulo era um apóstolo, né, reconhecido, né? E olha só que interessante. Eu vou ler desde o 14, né, porque ele está 17 aqui, mas eu vou ler do 14. Diz assim, ó, dou graças a Deus, Paulo falando, por não ter batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, a fim de que ninguém venha alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas. Além deste, não me recordo ter batizado mais nenhum. Ele diz no 17, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a luz de Cristo não seja esvaziada. Não seja esvaziada. Então, olha que interessante, Paulo está dizendo que Jesus enviou ele para pregar. Se nós formos agora contextualizar a passagem, eu poderia dizer que pregar, né, era muito mais sagrado e importante do que mesmo batizar, né? Porque Paulo falou assim, olha, não fui enviado para batizar, eu fui enviado foi para pregar. Em outras palavras, pregar isso que é o importante, é levar o Evangelho. Batizar, qualquer discípulo podia fazer, porque é um ato simbólico, é só um simbolismo ali, que é reconhecido através da confissão e conversão que a pessoa teve através do Evangelho que foi pregado. Então, ali, qualquer discípulo podia ir lá, discípulo de Cristo, batizar. Era um simbolismo público, né? O ato importante era a conversão. Tanto é que o ladrão na cruz não foi batizado. E muitas pessoas, às vezes, no leito de morte, que não têm condição de ser batizadas, que morrem, aceitam Jesus no final da sua vida, que não tem tempo de ser batizado, aceitam Jesus e são salvos. O que foi mais importante para ele? Foi receber o Evangelho, a pregação. Isso que foi importante, né? Então, o batismo não estava nesse plano em que é colocado hoje como algo tão sagrado que somente pastores podem fazer. Como eu disse, era uma ordem dada aos discípulos, né? Aos discípulos. Quem aceitava Jesus se tornava discípulo,
tinha essa prerrogativa, né? Aí vamos agora para Atos 18:8, que fala também de Crispo, né? Um discípulo também que batizava. Outro exemplo, né? Atos 18:8, Crispo, outro discípulo que não fazia parte dos 12, que também batizava. Atos 18:23. Atos 18:23. Vamos ver essa passagem aqui. Em Atos 18:23. Olha que interessante aqui, ó. Atos 18. A Itália Priscila para visitar. É 18:8, na verdade. Era o de Crispo, né? Crispo, administrador da sinagoga, da sua casa, a multidão de Corinto ouviu, e muitos criam e eram batizados, né? Essa foi a passagem de Crispo, na verdade, que eu queria mostrar. Que Crispo, ele traz ali a ideia do discípulo batizando, né? Cumprindo o ID de Mateus 28. Todos que aceitavam ali eram batizados, se tornavam discípulos de Jesus, né? Lá no começo, quando tem lá em Atos 2:41, quando Pedro prega, né, que mais de 3.000 pessoas se convertem, essas 3.000 pessoas se tornam discípulos. Agora imagine, você tem 3.000 discípulos saindo pelo mundo, porque quando você lembra na passagem lá de Atos 2, aquelas pessoas estavam ali de vários lugares do mundo, e Pedro pregou e se converteram mais de 3.000. Agora imagine que essas pessoas saem dali, mas não podem batizar, só podem pregar. Então, olha, vocês vão pregar, e daqui a viagem lá custava dias e até meses, chegava a anos, né, para chegar no lugar do mundo, acredito que um bom tempo, e vocês vão pregar, mas somente os discípulos podem batizar. Então vocês têm que esperar ali 6 meses, 8 meses, 2 anos, até que eles cheguem aí para batizar. Então você vê que é ilógico isso aí, né? Você vê que a ordem para batizar era dada aos discípulos, quem aceitava Jesus passava a ser discípulo. Eles recebiam imposição de mãos, recebiam o Espírito Santo, e como Pedro falou lá em Atos, que a gente leu em Atos 10, né? Pedro fala assim, como nós, eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, a mesma autoridade foi dada a todos os discípulos, todos que aceitavam Jesus. Jesus falou, toda a autoridade me foi dada, né? Ele deu aos seus discípulos, né? Ele deu aos seus discípulos. Então, nós vemos aqui nas passagens bíblicas a ideia, né? A ideia principal, que é a questão do batismo como algo que está inserido na grande ordenança de Jesus. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com essas passagens é que há muitas coisas que fogem do princípio bíblico, e são essas coisas que fazem com que haja um controle do homem sobre o homem. A ideia de que o outro, por fazer algo que seria muito mais santo, passa a ideia de que aquela pessoa está no nível muito maior do que eu, que sou o pastor, por exemplo, né? E você vê, por exemplo, quando o homem chega aos pés de Pedro, que se ajoelha, né? Você conhece bem essa situação. Pedro fala para o homem, te levanta, porque eu também sou homem, né? Eu sou como você, somos iguais, não há diferença entre nós, somos homens, somos sujeitos às mesmas fraquezas. Então, a Bíblia não dá esse respaldo para que o batismo seja prerrogativa de pastor, né? Se você fazer uma analogia, se você compreendeu a ideia, nem batismo, né, nem casamento seriam coisas exclusivas para pastor. Não só pastor pode fazer o batismo, só pastor pode fazer a Santa Ceia, só pastor pode fazer isso, né? Mesmo que ele diga, não, hoje tem o líder ordenado, tem o líder, o dirigente que agora recebeu autoridade para isso, mas continua colocando uma questão de que um está mais santo do que o outro, né? Então, irmãos, que esse estudo possa lhe ajudar a compreender que nós somos servos de Deus, não dos homens, e que no tempo de Jesus havia muitas tradições dos homens que separavam as pessoas do reino.
Hoje, muitas tradições como essa, de que só pastor pode batizar, são tradições que levam as pessoas a pensarem e se sentirem, às vezes, até inferior, achando que não são dignas do céu. Então, Deus possa lhe abençoar, que você possa, através desse estudo, compreender qual é a sua função dentro do Evangelho, dentro do cristianismo, que é pregar e batizar. Deus seja louvado e que você possa ser abençoado nesse dia.